Boa noite, amigos. Só esperando o nosso convidado de honra entrar aqui na live também. Vamos ver se está no silencioso, se está tudo ok. Mas e aí, como é que vocês estão hoje, hein? Todo mundo firme aqui para nossa live? Lembrando para os desavisados que a live de hoje será no assunto de Red Pill versus MGTOW. Tá ok? Ou como a gente fala no português mesmo, Red Pill versus MGTOW. Num bom sentido da coisa. Sem uma discussão, sem discussões exacerbadas, sem nada acalorado. Eu convidei aqui o Viking, deixa eu ver se deu certo. A DM hoje tá cego, pessoal. Vou ter que usar o óculos. Então, Viking, eu tô tentando aceitar aqui seu pedido, brother. Fala, Fernando. Fala, meu brother. E aí, cara, como é que estamos? Tá conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente, irmão. E aí, tá me ouvindo tranquilo, vai? Tô ouvindo você bem, Fernando. Você tá me ouvindo bem? Tranquilo, cara. E o pessoal que tá na live aí, eu peço que todo mundo que tiver aí deixa o seu likezinho e deixa um ok aí caso o áudio esteja ok, não esteja atrasado, caso esteja tudo rodando perfeitamente. Boa noite, Ítalo. Excelente local, inclusive, de fundo, brother. Estante aí recheada aí de conhecimento. Só coisa brilhante, só coisa magnífica. Só Pois é, conhecimento cara, o melhor que pra. eu consegui ali foi um retrato ali da família Santa. Então nós estamos aqui fazendo o possível também. Estamos iluminados de diferentes formas. Estamos iluminados de diferentes formas. É isso daí. E aí, pessoal, o pessoal tá falando aqui que o áudio tá ok. Então é isso aí. Então, pessoal, apresentando aqui primeiramente, né? Talvez nós temos aqui seguidores do Viking, nós temos aqui os meus. Os meus eu acho que não é necessário fazer a apresentação, mas para quem ainda não sabe, quem está por detrás dos posts aqui é o Fernando. E aqui do meu lado nós temos, do outro lado, né? O Viking, o brother aí, Guilherme, que também está numa jornada há muito mais tempo do que eu, transmitindo conhecimento de uma maneira excelente através dos posts dele lá. Então, Guilherme, por favor, faça também a sua apresentação, querido. Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas aqui presentes nessa live do Red Pill Journals. Fernando, meu amigo, uma honra estar aqui presente contigo, né? Receber esse seu convite e tentar transmitir para essa galera faminta aí de conhecimento, galera faminta aí da Red Pill, tentar mostrar, principalmente para algumas pessoas que talvez as coisas não são bem como essas pessoas imaginam, né? Mostrar os dois lados da moeda, né? Toda moeda tem dois lados e tentar trazer aí um conteúdo edificante e que venha de fato a fazer diferença na vida de todos os presentes, tanto os que se fazem presentes aqui agora, quanto aqueles que assistirão essa live aí num outro momento, no momento posterior. Então, assim, de início, agradecer você novamente, Fernando. Obrigado pelo convite. Uma honra aí estar na tua casa. E espero que todo mundo que esteja aqui nos assistindo desfrute, né, e absorva aquilo que convir, aquilo que for necessário. Exatamente, brother. É isso aí, uma excelente apresentação. Então, para aqueles que já estavam cientes através da nossa divulgação nos stories, comentei também com algum pessoal sobre o horário da live. O intuito da live hoje é justamente essa, né? A gente trazer um pouco dessas duas filosofias, que eu acredito que ambas se completam e mesmo assim algumas pessoas acabam dizendo o contrário, o pessoal de uma comunidade acaba atacando a outra. E embora eu acho que tem essas diferenças, eu acredito que é importante a gente trazer realmente esse público e deixar todo mundo um pouco mais unido, né? Porque infelizmente essa nossa comunidade hoje em dia ela tá começando a se espalhar, tá indo de uma maneira muito negativa. Eu fico triste de saber de que atualmente eu recebo mais críticas
da comunidade, do que a gente chama, né, lá fora de manosphere, a gente chama aqui dentro de machosfera, por assim dizer. A gente recebe mais crítica de dentro da comunidade do que de fora. Então, às vezes, tem pessoas que são, como a gente diria, né, que são pessoas blue pill, que são pessoas de fora, que não entendem essa comunidade, mulheres, inclusive, e eles criticam muito menos do que o pessoal que está do lado de dentro. Então, acho que é legal a gente transformar isso tudo num ambiente bem claro e bem unificado. Então, pessoal, a priori, né, eu gostaria de dizer que essas duas filosofias que a gente vai explicar hoje, Red Pill e MGTOW, o que a gente vai falar hoje não é para definir o que é melhor e o que é pior. Não existe o pior e o melhor. São duas filosofias de que, em um lado, nós temos uma pessoa que vai querer como é que eu poderia dizer? Ela quer realmente seguir um desenvolvimento pessoal e ela vai firmar mais nesse rumo, nesse caminho, e talvez queira se abster um pouco mais das relações interpessoais, das relações intersexuais. E de um outro lado, talvez exista uma pessoa que a princípio ainda esteja um pouco mais aberta, mas que tem uma visão diferente. Então, lembrando que não é um debate para dizer qual é melhor, qual é o pior, mas talvez exista realmente essas farpas ali de vez em quando. Então, você quer começar falando um pouco mais sobre o MGTOW, ou eu posso dar início sobre o Red Pill, Guilherme? Posso falar um pouquinho, sim, né? Eu vou direcionar um pouco na minha visão. Tudo bem. O que acontece, né? Uma visão simples, uma visão rápida até da situação, porque aqui a gente não precisa ficar elaborando muito, né? Eu sou um cara, busco ser um cara, né, com uma visão tradicional de vida, uma visão até conservadora, né? Não conservando o que se encontra no status quo, né? O status quo ele é disruptivo, né? Ele é destrutivo, ele é maligno, né? Mas o conservadorismo daquilo que é perene, daquilo que é tradicional, daquilo que é eterno, daquilo que é divino, daquilo que que se amolda na minha forma de ver o mundo, né? Na forma cristã. Então, por que muita gente às vezes me reconhece como MGTOW? E eu não estou falando que eu não sou, né? Porque eu me identifico sim com o pensamento. Porque, tendo em vista, agora deixando um pouco de lado o conservadorismo e olhando para as relações atuais, as relações modernas, é realmente angustiante, é realmente deplorável o que tem ocorrido, o que tem acontecido debaixo desse sol nessa modernidade. Então, o pensamento MGTOW, né, o olhar MGTOW, o homem que enxerga essas relações e que vê da mesma forma que eu enxergo, né, relações extremamente utilitaristas. Né? O que são relações utilitaristas? São as relações que não têm por finalidade chegar a Deus. Duas pessoas que se fazem uma, que se aperfeiçoam e atingem a divindade, né? Vão desfrutar de Deus. É a forma com que Deus deu a esse casal de experimentar essa divindade a dois. Então, quando no relacionamento moderno, quando eles extirpam Deus da equação, a relação ela se torna utilitária. E quando uma união ela é utilitária, ela está fadada a terminar brevemente. Ela tem prazo de validade. Porque se as coisas não vão bem, se financeiramente a coisa não acontece, se a mulher, por exemplo, ela perde a beleza ao ter filhos nessa relação, se o homem ele fica doente, se o homem ele não consegue prover essa família, acabou o relacionamento. Quando essa relação ela é utilitária. Agora, quando tem por finalidade a Deus, esse relacionamento tem por finalidade a Deus, todas essas mazelas existenciais, essas mazelas terrenas, elas tendem a serem subjugadas. Ela tende a ser sobrepostas. Então aqui eu falei o que é o atual e o que é o dever ser das relações. Então, retornando para o raciocínio MGTOW, tendo em vista que as relações modernas, elas cuspiram Deus da equação, elas se tornaram utilitárias. E elas orbitam em torno de uma profanação, de uma destruição, de uma decadência relacional. Então, o MGTOW sensato, ele é o cara que parou e pensou e refletiu.
Eu não quero fazer parte desse pandemônio. Então, eu vou seguir o meu caminho, no meu canto, me desenvolvendo, estudando, buscando novas formas de ganhar dinheiro, nova qualidade de vida, distante dessas mulheres. E nisso eu concordo com o pensamento MGTOW. Quando nós observamos as relações podres da forma que elas se encontram na modernidade. Mas tem um porém. Tem um porém que aí eu não consigo continuar a caminhar nesse pensamento. Que eu falo, não faz parte do real pensamento MGTOW, que é na verdade o que a gente chama de MGTEEN. É uma galera que na maioria das vezes tiveram frustrações no relacionamento, né? Muitos desses MGTEENs, eles sequer tiveram relacionamento, né? São jovens aí de 15, de 16, de 17 anos que compraram essa narrativa de pessimismo, de niilismo nas relações. E isso é muito ruim, isso é muito tóxico. Eu não posso adentrar essa celeuma, eu não posso adentrar esse terreno, porque eu sou um cara pró-família, Fernando. Eu sou um cara pró-tradição, eu sou um cara pró-Deus, eu sou um cara pró-conservadorismo. Não existe vida sem família, não existe vida sem a perpetuação da espécie, né? Por mais que as coisas estejam difíceis, eu não perco a esperança, né? Não estou falando que amanhã ou depois eu vou casar, não. Mas eu sou pró-tradição, pró-família no sentido daquilo que é certo, daquilo que sempre funcionou e sempre deve funcionar. Porque eu também creio no poder de Deus. Porque eu também creio na intervenção de Deus nas famílias que buscam a esse Deus, que estão conectadas com Deus. Então, assim, para uma introdução é basicamente isso, Fernando, por hora. Eu não tenho como acrescentar mais nesse teu pensamento sobre MGTOW, porque infelizmente, como você falou, eu acredito que muitas das coisas, quando a grande massa toca, ela acaba estragando. E infelizmente, inclusive as próprias filosofias, né, quando elas tendem a se diluir junto na internet, a grande massa, isso acaba se diluindo, passa de boca em boca, igual aquela brincadeira. E no final, na última pessoa, o próprio significado daquilo já se tornou uma coisa completamente diferente do começo. Então a gente vê coisas de que MGTOW às vezes é repúdio às mulheres, que MGTOW às vezes é a própria misoginia, coisas do tipo, e infelizmente, né, a gente tem esses jovens que às vezes eles nunca tiveram uma relação e acabam comprando a ideia. E em certo ponto eu acho isso plausível, porque para quem aprende economia, e a gente está aprendendo sobre investimentos, coisas do tipo, a gente aprende que é muito mais barato você aprender com o erro do outro do que você aprender pela sua própria constatação empírica, por assim dizer. Porém, é preciso ter uma certa experiência, é preciso ter uma certa calosidade na mão para que você realmente consiga lidar com suas próximas relações ou em várias áreas da sua vida. Isso é chamado de inteligência social. Então eu acredito que nesse ponto, você conseguir tocar essas pessoas que são mais jovens, que estão iniciando ali os 18, 16 anos, e transmitir essa informação para de que não é que você vá se abster de relações, não é que você vá se excluir ou você vá se isolar, mas que de alguma forma você realmente extraia essa experiência dos que já passaram por isso, mas que faça isso de uma maneira correta. E, infelizmente, hoje parece que tudo está se tornando, de certa forma, muito, como é que eu poderia dizer? É muito líquido também, mas é líquido, mas também está se tornando muito comercial. Gasoso. Já passou do líquido, já está no nível gasoso. Então, até, de certa forma, líquido e comercial. Então, eu acredito que no movimento, quando você começa a criar logos demais, coisas do tipo, a coisa começa a perder o ritmo, começa a perder aquela intensidade. Então já criaram um logo, MGTOW é isso, fizeram um logo de quê? Que, na minha opinião, parece uma placa de trânsito, não sei se essa é a intenção. E aí eu vejo jovens usando camisa disso, fazendo bolo de aniversário com isso, e estampando isso para lá e para cá. E aí eu acho que já começa a perder muito da intensidade do próprio propósito do movimento dessa forma. E aí eu acho que se torna meio que a questão do MGTOW. E, infelizmente,
essas pessoas, eu acredito que muitos, para chegarem no caminho do MGTOW, por assim dizer, tem que passar primeiramente pela Red Pill. E eu acho que todo mundo que está assistindo aqui a live já deve ter uma noção básica do que é a Red Pill, né? Que vai ser, por assim dizer, essa transição entre um condicionamento que você teve durante o seu início de sua vida até você realmente ter esse choque, essa troca, né, de chaves e você passar a ter uma clareza, ou você ter uma consciência. Eu gosto de fazer essa distinção. Então, o passado da pessoa é como se fosse um condicionamento e o presente, depois que você começa a ter esse tipo de pensamento, se torna uma consciência. Então, com essa consciência Red Pill, você às vezes decide realmente, as relações hoje em dia talvez elas estejam muito superficiais, elas estejam líquidas, já estejam gasosas. Eu acredito que não esteja tanto valendo mais a pena, até talvez por motivos religiosos. Você fala, não, realmente eu não quero entrar nesse vai e vem de relações superficiais, eu estou com receio. E eu acredito que isso não seria do agrado de Deus, por exemplo, não seria do agrado do Pai. Então eu prefiro realmente me abster e seguir um propósito. E aí, realmente, muitos não conseguem ter essa visão, talvez um pouco mais, como é que eu posso dizer, que eu percebo, uma visão um pouco mais profunda, mais no cerne dessa questão, porque talvez elas não estejam aproximados da sua religiosidade, da sua fé, e a gente acaba vendo coisas terríveis, né, sobre sex dolls que está começando a surgir, ou outras coisas do tipo. Então, realmente, hoje em dia, a coisa está muito feia por esse lado, e eu fico até com um pouco Ô, de Fernando, receio. Fala. sabe o que é complicado, cara? É que eu percebo, que eu percebi na minha vida, né? Quando a gente é molecão, quando a gente é da bagunça, a gente tá em festa, em balada, em pegação, nós estamos, de certa forma, inconsciente pelas questões do espírito e pelas questões da alma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós avançamos na vida, nós estudamos, nós ganhamos mais maturidade, mais percepção espiritual, você percebe que você não consegue dar mais vazão, você não consegue entrar mais em relacionamento espúrio, em relacionamento leviano, em relacionamento Sim. carnal. Aonde eu quero chegar com isso? Eu comecei a perceber isso na minha caminhada, né, nessa caminhada de promiscuidade, de loucura, de festa, e estava inconsciente. Quando adquiri consciência, eu percebi que quando você se junta a uma mulher, eu já consciente, eu me juntar a uma mulher sexualmente, eu percebo que, por mais que eu tente apenas estar ali pela carne, com a minha consciência, eu já não consigo mais estar ali só pela carne. Por quê? Cara, quando o sexo é uma coisa que te leva a Deus e que te faz uma só carne com a pessoa. E quando você se conecta com uma pessoa, mesmo que carnalmente, mas você tem essa consciência, você percebe que é difícil separar. Cara, gera uma série de ligações emocionais. Cara, o sexo é um ritual de sangue. Quando não sei nem se eu poderia falar isso agora, mas quando há o atrito ali entre pênis e vagina, cara, há secreção sanguínea. Se você for analisar num contexto mais metafísico do sexo, né? A metafísica do sexo, você vai ver que aquilo ali é um ritual de sangue. E que realmente faz de duas pessoas uma só. Então, é muito. Quando você se torna uma criatura consciente, você não consegue mais estar no sexo leviano e profano. Por quê? Porque você percebe que a ligação ali vai trazer dor tanto para o polo feminino quanto o polo masculino. Dor em vários aspectos. Quando você adquire consciência, você não consegue mais fazer sexo por sexo. É muito louco isso, Fernando. Acontece comigo isso. Não, eu compreendo completamente o seu ponto. E eu vi uma coisa hoje que ela é muito interessante, só que eu vou ter que procurar aqui no meu Instagram, porque eu salvei, que era uma espécie de um acrônimo que fizeram em inglês do que seria SEX, né? Do sex, no caso. Eu acho que era Synergy, Energy, alguma coisa Exchange, alguma coisa assim, sobre troca de energia, alguma coisa do tipo, eu tenho que ver Perfeito. novamente. Mas isso meio que entra exatamente no que você acabou de falar agora sobre relações livianas, sobre essa troca de energia, sobre essa questão de você
estar junto com outra pessoa, e você tem toda essa questão. Além disso, não só isso, né, mas também da fé. Quando você realmente está desrespeitando, você está desrespeitando os mandamentos, e tanto isso na questão de que, eu não lembro quem foi, não lembro qual foi o pastor, se foi um padre que me falou alguma coisa do tipo, de que você realmente participar, né, por exemplo, de relações intersexuais fora do casamento, isso basicamente seria constituído como prostituição, da mesma forma. Eu acho isso extremamente interessante, mas infelizmente nessa geração atual eu acho um pouco complicado as pessoas conseguirem levar esse tipo de coisa tão a sério. Então, para você, qual que seria, eu acho, uma dica excelente para conseguir colocar isso para o jovem atualmente e ele conseguir colocar isso na prática? Essa questão de você conseguir levar a sua sexualidade, essa questão do mundo sexual de uma maneira um pouco mais a sério, e você conseguir se privar, ou como é que eu poderia dizer, né? Não se privar, mas você conseguir manter realmente isso sob o controle, do seu ponto de vista com um pouco mais de experiência. Você diz, cortou um pouquinho aqui, Fernando. Você diz um controle apartado do relacionamento, apartado da sexualidade, ou é uma sexualidade mais uniforme com uma pessoa escolhida, no caso? Sim, não, antes de ter uma pessoa escolhida, porque, por exemplo, às vezes as pessoas elas querem ficar tendo várias relações, o que o pessoal dentro da Red Pill pode chamar, por exemplo, de girar os pratos, que mesmo assim eu chamo que girar os pratos não quer dizer que você tenha que levar ela para a cama. Você vai ter apenas interações, você vai conversar, vai participar da dinâmica social. Mas quando a pessoa realmente quer ter essa vida desregulada, né, de prazeres, de coisa do tipo, que eu já repreendi alguns posts aqui da página, e eu acredito que tanto para a mulher quanto para o homem também, essa falta de controle acaba causando uma desordem, e essa própria desordem, no futuro, isso vai te atrapalhar, porque isso vai gerar muita comparação, talvez isso vai te causar muito peso de consciência. As pessoas nunca consideram essas coisas de um ponto mais de vista de energia, ou até mesmo do ponto de vista religioso atualmente. Entendi. Agora eu consegui captar. Então, Fernando, eu não vou falar aqui como um puritano, nem vou dar a visão idealística, porque a visão idealística da relação é duas pessoas que se unem no matrimônio e, nesse matrimônio, vivem até a morte, para caminharem para a eternidade, no pós-vida. Esse é o ideal bíblico. E isso, né, é a visão puritana, essa é a visão tradicional, e contra fatos não há argumentos. Quem tem conhecimento bíblico, né, quem segue a fé cristã, e para muitas outras religiões também, o entendimento monogâmico de que o casamento é um só e para toda a vida é perene, né? É perene esse entendimento. Mas assim, dando uma visão mais racional e menos puritana, a minha visão é essa, que o ideal é uma pessoa, essa questão de girar pratos, essa questão de você estar se relacionando, estar se decidindo de forma carnal. Ah, eu vou ver se eu gosto dessa pessoa, vou fazer sexo com ela para ver se é bom e tal. Eu sei que não vai adiantar eu falar, porque as pessoas elas vão fazer o que bem entendem. Só que depois elas não podem reclamar, aliás, elas vão reclamar das consequências dessa sexualidade dispendiosa, louca e mundana. Começa isso a repercutir na vida dela. Por que isso está acontecendo? Por que as coisas não vão para frente? Por que eu não consigo ter disciplina? Por que eu não consigo ter foco? Então aqui a gente começa a mexer com a parte metafísica da coisa, consequências de médio e longo prazo de uma vida leviana, né? Uma coisa eu garanto para você, quanto mais próximo de uma vida pura, correta, dentro das leis de Deus, tá? Não estou querendo espiritualizar, mas dando a minha visão espiritual da coisa. Quanto mais uma vida correta, né, dentro da religião, vamos colocar assim, mais plena é a tua vida. Mais você consegue desempenhar as suas faculdades humanas e espirituais de forma mais plena. Porque você está mais limpo, você está mais puro, você está. Você se colocou numa condição que esses poderes, né, tanto o poder do divino em você como as suas capacidades natas, elas conseguem desempenhar os seus fatores melhor quando você é uma pessoa mais pura nesse sentido. Mas em relação a esses jovens,
com certeza eles vão querer fazer como bem entendem, né? Do jeito que eles bem entendem. Mas, cara, o ideal é você gosta de uma mulher, a mulher gosta de você como homem, cara, gastar tempo com essa pessoa, come 1 quilo de sal com essa pessoa, senta com essa pessoa, desbrava esse universo que é essa pessoa que está ao teu lado, que você gosta, que você tem um carinho, saiba as intenções dessa mulher, as intenções desse homem, o que que essa pessoa quer da vida. Cara, faça uma análise. Faça uma análise da vida da pessoa. E se você chegar às conclusões de que essa pessoa é interessante para você ter uma relação, é uma pessoa de bom grado, de boa fé, cara, assuma um relacionamento com essa pessoa. Seja homem, porra. Seja homem. Se comporte como homem. Ah, eu tenho medo, pode acontecer isso, aquilo. Cara, seja homem. Enfrente as Excelente ponto. consequências. Se você achou que. Se você conheceu essa pessoa a fundo, teve paciência de conhecer a fundo, conhecer a família dessa pessoa e tudo, viu que essa mulher é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher mansa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que realmente, no fundo da alma dela, ela quer estar contigo e quer ter uma família contigo, quer fazer isso acontecer. Meu irmão, é a faca, o queijo e a goiabada. Isso é sinônimo de que vai ser uma vida perfeita? Claro que não. É claro que não. Mas você tem todos os requisitos que demonstram de forma sensata, racional e humana que essa relação ela tem muito a prosperar. Entende? Então, aí a pessoa fala: ah, você é louco, que isso, que aquilo. Cara, ninguém faz isso. Muito migtal me crucifica por isso, mas nenhum migtal faz isso. Gastar tempo, ficar 1 ano com a mulher, conversando 2 anos com a mulher, e depois pensa em ter um relacionamento com a mulher. Quem que faz isso hoje, Fernando? Quem que faz isso hoje? É difícil. Ninguém. Ninguém faz isso. E os caras falam: ah, não tem jeito, não tem jeito, não dá certo, tá errado. Aí fica muito difícil. Mas a minha visão é essa: é comer 1 quilo de sal com a pessoa, para que então você chegue numa decisão mais próximo do adequado. Não é isso? Exatamente. E você tocou em alguns pontos aqui que são bem sérios no ponto de vista, por exemplo, para quem é MGTOW ou até mesmo para quem é Red Pill. Porque, como eu disse, né, para quem é MGTOW, eu acho que ele teve que passar por essa elucidação, vamos dizer assim, da própria Red Pill nesse sentido. Então, você pegar e gastar, por exemplo, um tempo de relacionamento com uma pessoa, para naquele tardar da relação, antes do fim, vamos presumir que ela chegue a um fim, você está descobrindo que aquela pessoa não é a pessoa certa. E aí, nesse ponto, é que muitos caras, às vezes, eles ficam com receio de que, poxa, eu gastei 1 ano enquanto eu estava com aquela pessoa, e aí acabou a relação e realmente ela não era a pessoa certa. Ou eu passei 2 anos, 3 anos, como já tem caras que já falaram comigo, e descobriram que não era a pessoa certa, por isso aquilo ela começou a me trair, ou coisas do tipo. Eu falo, cara, infelizmente você não tem como saber do futuro, não tem como você ter uma noção total do que vai acontecer para frente assim que você entra numa relação, por exemplo, assim que você começa a conhecer aquela pessoa. O que a gente tenta dizer aqui na página é dar, por exemplo, as ferramentas de forma que você consiga saber, né, lendo aquela pessoa, por assim dizer, você vai mapeando, você vai descobrindo, até você realmente tomar uma decisão mais acertada se você quer permanecer naquele relacionamento, naquela interação, que não tem como. Hoje em dia, não, na verdade não tão longe, mas como vários tempos passados, né? Você tem sim que gastar um tempo para conhecer aquela pessoa, só que hoje em dia é muito mais fácil você ter uma noção de quem é aquela pessoa, apenas você avaliando o perfil dela no Instagram, você avaliando o perfil dela no Facebook, em outras redes sociais. Eu falo pro pessoal da seguinte forma, parafraseando a mim mesmo, por assim dizer. Então, diga quem tu segues, né, no Instagram, que eu te direi quem tu és, basicamente. Então, se você olha para ver o perfil de quem a pessoa segue, coisas do tipo, você só te poupa muito tempo de passar um tempo com aquela pessoa, de você investir tanto e você acabar se frustrando. E eu acho que muita gente acaba se fechando no final das coisas porque tem medo dessa frustração, tem medo desse abalo emocional. E isso é uma coisa que eu não consigo tirar a razão de muitas dessas pessoas, porque é uma escolha individual, mas eu acredito que você tem que realmente passar por certos problemas, passar por certas situações para que isso te amadureça. Se você não amadurece passando por esses traumas, passando por esses momentos, assim, você nunca vai se tornar, de certa forma, um adulto realmente que tem a capacidade de lidar com o mundo. E lidar com o mundo é isso, é lidar com problemas.
Só que quando você passa, por exemplo, 1 ano com uma pessoa, 3 anos, como eu já passei, e aquela relação não dá certo, não significa que você jogou 3 anos da sua vida fora. Se o cara passa 3 anos com uma pessoa, no final, eles terminam e ele diz que jogou 3 anos da vida fora, então eu te pergunto, o que caralho tu fez da tua vida nesses 3 anos que tu tá falando que jogou isso fora? Brother, tu passou 3 anos com a cabeça no lugar errado. Então, é uma linha de desenvolvimento. Quando você encontra uma pessoa que talvez ela deseje realmente ter, abre aspas, reciprocidade, porque eu acho que o homem acaba idealizando muito essa reciprocidade da mulher para com ele, e eu percebo muito isso dentro desse meio. Os caras acabam criticando muito, falando que a mulher nunca vai ser recíproca a você da mesma forma, e tipo, eu entendo. Mulheres e homens são diferentes, você não tem que esperar dela o mesmo comportamento que você vai fazer. Do contrário, ela não seria mulher, senão ela não estaria no polo feminino. Então, realmente tem que ter uma certa, como é que eu poderia dizer, uma certa clareza, uma certa humildade, né, de dizer que realmente, às vezes eu não quero participar de relações ou coisas do tipo porque eu tenho medo de me ferir, ou porque simplesmente eu percebo que eu não estou encontrando mais pessoas boas no momento, eu não estou encontrando mais pessoas que realmente valham a pena, e isso é uma coisa que eu tenho que dar razão. Infelizmente nesse momento que a gente está se encontrando agora está muito complicado, mas do meu ponto de vista como Red Pill, eu não me considero totalmente migtal no sentido de dizer que eu não quero participar de uma relação. Eu acredito que você também não se identifique dessa forma. Acho que como Fernando, religioso, né? Manda. Eu dou um exemplo meu mesmo, cara. Até um fato engraçado. A minha ex-esposa, ela entrou aqui na live aqui. Eu não sei nem se ela tá aqui presente, mas ela, ela entrou aqui e ela, não sei se ela tá presente, mas eu vi que ela entrou, deve ter saído, não sei. O que que acontece? É o exemplo que eu dou de nós mesmos, cara. De mim e da minha ex-esposa. O que que acontece? Nós ficamos praticamente uma década junto, né? E hoje, cara, Nossa. nós somos muito amigos, muito próximos, né? A gente se encontra direto e tal, conversamos e tudo. Sempre botando o que eu puder ajudar ela em vários sentidos, eu ajudo e vice-versa. É o que eu falo, cara, vivemos quase 10 anos juntos. Deu errado? É claro que não. Não é porque essa relação ela não existe mais da forma que começou que ela se inviabilizou. As pessoas elas não Com conseguem certeza. entender, as pessoas não conseguem entender que o amor ele tem várias manifestações, né? O amor ele não tem uma manifestação só da carne, do homem e da mulher. E o ideal é que o amor de fato ele se transforme para algo mais sagrado, para algo mais puro, para algo mais etéreo, né? Eterno. Então, se ela estiver aqui, ela deve estar dando risada lá, porque eu sempre falo isso nas lives, né? Mas assim, não é algo que chegou ao fim porque deu errado, não. Chegou ao fim daquela condição da relação porque deu certo, né? Porque aquele amor se transformou. É muito melhor esse amor se tornar o que é hoje, que mantém aquilo que é bom na nossa relação, que é a amizade, que é a cumplicidade, que é a ajuda mútua, né, entre duas pessoas, do que permanecer forçando algo que de certa forma se cansou, vamos colocar assim, e tudo se perder, entende? Então Com certeza. é essa sensatez que as pessoas têm que ter. O que a Bíblia fala no caso? A Bíblia fala de um casamento. O ideal é isso, que nós venhamos a nos casar uma só vez e que vivamos para a eternidade com essa pessoa. Mas a Bíblia também fala de que pela dureza do coração do homem foi permitido o divórcio. Não estou aqui querendo salientar e defender o divórcio. Só estou dizendo que é uma opção que existe na fé, né? Tanto que tem muita gente que é incrível, super inteligente e que tem segundo casamento, né? É óbvio que isso não deve ser usado como desculpa para piranhagem. Vamos colocar assim um português Com bem claro. certeza. Mas é algo que existe, né? E nós não podemos ser puritanos e falar, ah, não, você nunca mais pode casar. Se você conhecer uma pessoa maravilhosa daqui para frente, você não casa. Não, tá errado. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Por mais que isso seja uma transgressão do homem, é válido, é possível e pode sim ter a bênção de Deus para tirar um pouco essa insanidade e uma certa religiosidade da cabeça das pessoas. Mas é isso que eu quis dizer mesmo, Fernando. Não é porque algo não existe mais que deu errado, né? É algo que se transformou e continua existindo ao meu entender. Com certeza, eu concordo plenamente. Eu gosto de criticar muito, eu realmente gosto de criticar nesse ponto, muitas das pessoas que acabam
como é que pode se dizer? Elas acabam criando muito um monstro em cima dessa questão do ex ou do atual, ou do futuro, no sentido de você pensar, tá, mas eu não quero me envolver, porque eu já estou com receio futuro de que aquela pessoa possa fazer isso comigo, ou possa fazer tal coisa. Então, por exemplo, muita gente acaba criticando, falando que, aliás, eu quero pedir até a tua opinião nisso, sobre, eu não quero mais entrar em relacionamentos por causa de leis misândricas ou qualquer coisa do tipo, e acabam utilizando isso como pano de fundo para sustentar uma narrativa que, na verdade, é uma falácia no sentido, não do que realmente o perigo ele existe, mas mais no sentido para esconder os temores que essas pessoas realmente existem. Então, por exemplo, eu acho que eu encontro o tempo inteiro, e eu encontro mais no Facebook, parece que a comunidade lá é muito mais tóxica nesse ponto, eu odeio usar essa palavra, no sentido de que hoje não vale mais a pena você encontrar, interagir com mulher alguma, no sentido de que um A torto que você falar, ela vai usar contra você no tribunal, e isso é uma lei, isso é a regra, não há pessoas exceção nesse sentido. E eu critico muito esse ponto de vista, eu falo com o pessoal aqui da página, eu acho que alguns deles já até me criticaram muito nesse ponto, de que atualmente o meu menor receio é essa questão das leis. Não estou dizendo que o perigo nas leis elas não existam, elas existem, mas eu defendo muito de que quando você realmente está bem munido das ferramentas corretas, que no caso é o conhecimento, né, você acaba realmente prevenindo que esse tipo de coisa aconteça. No caso contrário, você poderia jogar relacionamento e tudo por água abaixo, mandar tudo pro inferno, porque, não, as leis elas estão horríveis, então eu não vou nem dar oi pra Caixa, porque senão ela vai me acusar de falsa acusação, de assédio, de estupro, coisas do tipo. Então realmente eu acho que esse lado tá realmente muito forçado. No caso, o Isaac até falou ali, ó, Fernando, depende, você não vai se fechar total, por causa das leis estão em realidade. Sim, Isaac, as leis são uma realidade, só que como eu falei, né, na minha visão, a preocupação primária de alguns caras com relação às leis, ela pode realmente ter um embasamento, né, dentro do que está no papel, mas eu acho que o pessoal utiliza isso muito com uma desculpa para medos, né, deles mesmos, ou frustrações, ou receios, para acabar realmente botando a cara no sol e realmente, como é que eu poderia dizer? Indo à luta, porque problemas sempre houveram, né? Esses são novos, a gente tem que encontrar outros meios de acho que poderíamos dizer, superar isso. Enfim, o que você acha disso, Vicky? Cara, eu acho que. Mano, me desculpe, né, mano? Os caras ficam muito presos nessa questão aí de financeira, questão de patrimônio, questão disso, de aquilo. Eu vejo esses caras dando muitos exemplos de pessoas que não são exemplos de nada, tá? Nada. Fico vendo muito a galera lá da machosfera mais densa, dando exemplo de gente da mídia, velho. E esses caras da mídia, elas são exemplos de alguma coisa? Esses caras lá são exemplo são paradigmas para ser seguido. Tudo feito a culhão, relacionamento de boteco, relacionamento de cachaça, de sertanejo. Ah, mano, me poupe, velho. Me poupe, né? E patrimônio. Os carinha que eu vejo falando, não, que não sei, que não pode relacionar. Mano, os caras não tem nem cueca dos caras tão rasgada, velho. Cueca rasgada no fiofó dos caras, os caras não tem nada pra perder, né? Às vezes encontra ali uma rapariguinha, às vezes, por gente boa, que gosta do cara pelo que ele é e tal, pelo que, né, o que ele desenrola. O cara fica fechadão, não quer se relacionar. Tudo bem, não tem problema nisso. Só que foi como você exatamente falou. Tem muito cara incrustado, tem muito cara aí fechado por medos que estão na cabeça dele só. Medos que existem, mas os caras, eles hiperfaturaram o negócio, eles superestimaram os próprios medos, que se tornou totalmente desarrazoado. E isso é doentio. Por quê? O cara acaba se fechando não apenas para isso, não só para as relações, mas o cara ele se fecha numa casca como um todo. Entende? É óbvio, eu não tô falando pro cara sair aí desvairado, se relacionar. Não. O cara ele só não precisa se fechar dentro dessa casca. Se permita. Cara, fale, cara, tenha amizade com mulheres, converse com mulheres normalmente, cara, seja humano. Seja humano. Não fale com mulher só no intuito de você desejá-la sexualmente ou querer alguma coisa com ela. Cara,
Tem muita mulher incrível aí que você pode simplesmente ter a amizade da pessoa, ter a confiança da pessoa e não necessariamente você ter algo sexual com ela. Porque tudo, cara, tudo na vida começa por uma amizade, nessa questão de relacionamento. Porque a coisa mais sagrada no relacionamento é a amizade, pô. Porque se você não tem a amizade, essa vontade, esse desejo, esse ímpeto de gostar da companhia da pessoa, de querer estar com a pessoa, de querer fazer as coisas com a pessoa, de querer sair com a pessoa, de ter, sabe, esse relacionamento amistoso, filia com a pessoa, você Filha. não existe relação. Não existe, o relacionamento ele já é fadado à desgraça desde o início, entende? Então, respondendo de fato a tua pergunta, cara, eu acho assim, acho não, tenho certeza. Infelizmente, tem uma gama, uma miríade, cara, de homens naufragados numa mentira, num pensamento extremamente destrutivo e que não condiz com a realidade. Existe sim pontos que têm conexão e têm sentido com a realidade, mas não o que essa galera tem exteriorizado. O que essa molecada tem exteriorizado não condiz com a realidade. É um negócio extremamente superestimado. Transformaram um detalhe na regra, entende? Então, tem que ter cuidado sim, tem que ter atenção com as red flags da mulherada, tem que estudar de fato a pessoa desejada, gastar tempo com ela, gastar energia com ela se você quiser, mas da forma que eles estão fazendo, da forma que eles estão observando, analisando, pra mim tá totalmente patológico. Doentio o negócio, ô Fernando. Concordo plenamente. Tanto que eu vejo pessoas falando no meu chat, geralmente, ou às vezes me chamam. Infelizmente, o pessoal não tem como responder todo mundo, eu vi que devem entender isso. Mas me mandaram, semana passada, eu acho que me mandaram só umas 10 vezes lá, o que você acha do caso do Eduardo Costa com tal pessoa? E para alguns eu consegui responder, para outros eu não consegui. De que, pessoal, me falaram uns da seguinte forma: tem um cara que ele me segue, eu acho que ele não me segue mais, porque eu já dei muita patada nele, a gente já discutiu demais, e ele insiste em dizer da seguinte forma, parafraseando o brother aqui, mas eu não vejo mais sentido em relação, eu não sei como é que alguns caras têm interesse mais em mulheres, são seres inferiores, é meio feio falar isso, acho que eu não vou falar o que ele falou, Bizonho, mas é um bizarro. pedaço. É bizarro, chega a ser um ponto de misoginia. E falar, não, eu sou totalmente indiferente, e falar isso num tom como se fosse de superioridade. Ele vai falar, mas não vale mais a pena você se relacionar, porque você vai desenvolver uma relação com aquela pessoa, vai chegar um cara alfa, nota 10/10, igual Eduardo Costa, e vai tirar a sua cocota. E aí eu falo, mas meu brother, se você acha que aí onde você mora, você vai conseguir pegar uma mulher, desenvolver um relacionamento, tecer alguma coisa com ela para chegar um Eduardo Costa e pegar, você tá muito enganado. Claro que existem, né? Vamos dizer, os alfas do bairro ali. Mas aí que eu falo, cara, se os caras chegam na Red Pill, chegam nessa nossa comunidade, acabam descobrindo sobre coisas como a hipergamia que nós falamos, e aí eles pensam assim, nossa, então quer dizer que as mulheres são assim? Então eu vou me fechar e não vou ter mais relacionamento nenhum. Pobre dessa pessoa, porque os antepassados todos tiveram que superar isso, todo mundo teve que chegar em um ponto, superar isso daí, conquistar e conseguir manter a relação. Claro que naquela época tinha estigmas e todas essas outras coisas. Hoje em dia, por causa de revolução sexual e tudo mais, meio que acabou sendo desmoralizado e hoje as relações elas estão muito superficiais. Mas eu digo que no sentido de você conseguir construir uma relação com uma pessoa que você acredite que seja uma pessoa boa, ainda vale a pena, desde que você tenha dentro de você realmente os seus princípios, as suas virtudes, o seu conhecimento, o seu valor, e tudo isso acaba mantendo a outra pessoa junto de você, se for uma pessoa realmente, como é que eu posso dizer, uma pessoa que seja honesta, né? Uma mulher que seja honesta, o que na minha opinião eu acredito que ainda exista, as pessoas banalizam muito. Fernando, Só concluir aqui, então. pode concluir, pode concluir.
Tá, o pessoal banaliza muito dizendo, levantando bandeiras como mulher exceção. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Dizem que não existe mais. Eu falo, mas cara, se você quer exigir uma pessoa exceção, você primeiramente você tem que ter um carro, você tem que ser o carro zero que saiu da fábrica agora, né? Então, não existem pessoas exceção. Eu não sou exceção, eu já errei muito. Então, a gente tem que realmente ser uma pessoa excelente antes de exigir uma pessoa excelente. Então, acho que essas pessoas elas vão se construindo, né? A gente se torna alguém bom e atrai uma pessoa bom da mesma forma, desde que a gente saiba lidar nas interações, né, sociais, por assim dizer. Mas pode mandar bala, Vicky. Fernando, resumindo essa ópera aí, direto, claro e reto. Por isso que eu sempre falo para essa molecada: seja um homem de alto valor, cacete. Seja um homem de alto valor em todas as arestas da sua vida, ao ponto de você olhar para tua mulher, claro, sem humilhar, tá? Não é para você pisar e ser arrogante, não. Mas você olhar para sua mulher e ser uma recíproca verdadeira, né? É um privilégio a sua mulher ter você como marido, como namorado e vice-versa. É um privilégio você tê-la como mulher e como, né, esposa. Dependendo de como você analisar isso, dependendo de como você vê isso. Um homem de alto valor, um homem de vibração altiva, audaz, né? Um homem desenvolvido em todos esses aspectos, ele naturalmente vai atrair mulheres de alto valor. Então, se você está atraindo, se você está se imiscuindo com piranha na tua vida, tem alguma coisa errada. Pode ser que essa mulher de alto valor ela venha a te trair, como você mesmo disse, Fernando. Só que é o seguinte, adultério, principalmente o adultério religioso, adultério não é só beijar na boca, fazer sexo com outro, não. Existem várias formas de traição que fazem com que você possa terminar com essa pessoa. Né? O que a Bíblia, espiritualizando a coisa, né? Diz que o adultério libera o homem para que ele possa seguir a vida dele e, né, caso ele venha a ter um outro casamento, ele está livre. Por quê? Houve uma traição. Então, se nós fizermos um estudo do que é o adultério, você vai ver que o adultério não é só sexo. O adultério, a traição não é só beijo na boca, não é só abraço, não é só afago. É uma coisa que vai muito mais além, é muito mais profunda. Mas o que eu quero dizer com isso? Mano, se você é um homem de alto valor, você se olha no espelho todo dia que você acorda e fala, porra, aqui está diante de mim um homem batalhador, um homem bacana, um homem incrível que busca se melhorar a cada dia. Se essa mulher, eu sei que é dolorido, não é tão simples falar assim, mas se essa mulher ela escolheu fazer essa papagaiada, se enfiar com um cachaceiro, né, num sertanejo desse da vida e abandonar uma vida boa, uma vida bem financeiramente com 3 filhos, ela que vai empurrar e que parta. Vou sofrer, vou engolir as mágoas, vai ser difícil, mas vida que segue. Ainda assim, vão ter outras mulheres dignas de quem você é, de quem você se tornou. Aí você vai abandonar a possibilidade de ser feliz com uma outra mulher, uma mulher digna, uma mulher grandiosa, uma mulher bem-sucedida na vida em todos os aspectos, porque você se prendeu a uma falsa cogitação de que pelaquela tua mulher não prestar, todas não prestam. Isso é bizonho, bicho. Isso é bizonho. Então, para concluir minha fala, é isso. Mano, busque ser um homem de alto valor. Estude, treine, cuide de sua aparência, cuide da sua vida financeira, seja foda. Que aí você não vai se preocupar com essas picuinhas. Ai, a mulher deixou, vou morrer, vou me matar porque minha mãe... Vai pra puta que pariu essa mulher. Quenga do caralho. Foi se rabichar com outro homem. Vida que segue, porra. Vida que segue. Exatamente. Então, tem um comentário aqui do brother, que eu já converso com ele há bastante tempo, que é o Everton, né? O Everrun Bike, que ele falou: minha ex tinha respeito por mim quando me via como superior, mas do nada mudou a chave. Aí ele perguntou: e aí, Vicky? Mas eu já vou dar a veraça aqui no caso de que essa mudança de chave, às vezes, é porque ela deixa de enxergar você como uma pessoa de alto valor, como uma pessoa que tinha valor no começo da relação. E eu trato isso muito, né, nos stories, quando eu falo sobre os testes que a mulher passa em você, que é para saber se realmente, dentro das condições dela, se ela conseguiu aquilo que ela pode, como é que a gente pode dizer, era o melhor peixão que ela conseguiria pescar. Da mesma forma como você não quer estar atrelado pro resto da sua vida num matrimônio com uma pessoa que você sabe que às vezes não
algumas pessoas podem interpretar isso da maneira errada, mas, por exemplo, você está atrelado com a pessoa que não é a melhor pessoa que você poderia conquistar. Ou você está incerto de que aquela pessoa é a melhor pessoa para você ter filhos ou qualquer coisa do tipo. E ter filhos e casar é uma coisa muito séria. Então, às vezes, a mulher acaba mudando de ideia, vamos dizer assim. Homens também passam por isso, porque percebem depois de um certo tempo, quando você começa a descobrir mais e mais coisas da pessoa, de que aquela pessoa realmente não era a melhor pessoa para você estar junto. E aí acaba abandonando. Eu não tô dando desculpa aqui por que aconteceu com o brother lá, mas, cara, esse tipo de coisa acaba acontecendo, cara. É inevitável, brother. Deixa eu ver aqui. É um fato, Mandaram uma pergunta. Fernando, a vida não é uma equação, cara. A vida não é uma fórmula, a vida não é matemática. A vida são relações interpessoais, relações humanas. E, cara, não é perfeito. Como é que os casais de antigamente, eles ficavam 40, 50, 60 anos juntos? Não é porque era um relacionamento perfeito, não é porque eles eram perfeitos juntos, mas eles eram Não, não. perfeitos em reformar, em corrigir, em sentar, em debater, em discutir essa relação. E quando se há essa reforma, se há essa comunhão, eu sei que é difícil hoje em dia, tá? É difícil nessa perspectiva moderna, mas quando há essa perfeição em ser imperfeito e buscar de forma imperfeita reformar o que é perfeito, os relacionamentos duram 40, 50, 60 anos, a vida toda. Só que não existe mais isso na modernidade. E é onde eu dou razão ao pensamento MGTOW. Por quê? Como que você vai ser tradicional numa sociedade demoníaca? Como que você vai ser tradicional? Você vai trazer essa visão conservadora para um mundo que está em frangalhos, que está ardendo no inferno. É difícil. Então, É difícil. nesse ponto a narrativa MGTOW, mano, é palmas, cara, porque é real. A Red Pill é real. E sim, todo homem MGTOW, ele tem que ter a Red Pill em mãos, ele tem que ter essas observações, tem que ser red pillado. E caso deseje se relacionar, vá com consciência, vá com cuidado, vá comendo pelas beiradas, porque o bagulho é louco. É. Isso que eu tinha até esquecido, mas aí você acabou de falar isso, eu acabei de me lembrando, que é interessante, né? Às vezes o pessoal fala, não, mas como é que tem certas pessoas que tiveram bons relacionamentos e não estão dentro da Red Pill? Ou quer dizer que todo mundo que está dentro da Red Pill, quer dizer, todo mundo que está fora da Red Pill vai ter relacionamentos infelizes. E aí eu acabo utilizando isso como meio que um argumento para validar de que talvez ainda valha a pena você se relacionar, desde que, como eu falei, você tenha as ferramentas, que é o conhecimento da maneira correta. Porque muita gente que está lá fora, vamos dizer que, vamos utilizar esse princípio de Pareto, digamos que apenas 20% da população tem um conhecimento sobre o Red Pill, às vezes até inconscientemente, e os outros 80% não têm esse conhecimento. E muitos desses 80% ainda têm bons relacionamentos. Por exemplo, meus avós, meus pais em até certo nível, não tinham conhecimento disso, tiveram bons relacionamentos dentro daquilo que a gente acredita dentro da própria Red Pill. Tipo, eles não têm, como é que eu poderia dizer? Eles não têm a consciência, o conhecimento da consciência praxeológica da Red Pill, mas ainda assim conseguem aplicar tudo isso de uma maneira muito natural. Então, mesmo a pessoa sendo de fora, consegue aplicar isso, e por que que você, tendo conhecimento de tudo isso, tendo essas ferramentas, não vai conseguir passar por isso? Às vezes, não sei por que hipergamia isso, aquilo, não sei por que aquilo da lei, não sei o que, porque as mulheres não são isso e aquilo, não tá valendo mais a pena, porque em algum momento ela vai me trocar por um cara que seja muito mais bonito do que eu. Cara, sempre houve pessoas mais bonitas, sempre houve pessoas mais ricas, sempre houve pessoas mais inteligentes, pessoas mais espertas, homens mais altos, homens mais baixos. A questão é você compensar esse déficit de alguma forma. Sempre foi isso, não tem condição. Mas é porque eu tenho 1,50 m. Cara, compensa esse déficit de alguma outra forma. Não sei, você não pode crescer para cima, mas você pode crescer para o lado. Pronto, você fica mais forte. Você não pode crescer para cima, mas você pode crescer o seu income, como é que é o nome? O seu patrimônio, a sua renda. Tá, mas as pessoas vão me olhar por causa do meu dinheiro. Cara, de alguma forma, cara, você tem que compensar esse déficit. Não quer dizer só porque você vai ter dinheiro que as pessoas vão se interessar somente porque você tem dinheiro. Aí já é uma questão de como você está se envolvendo, ou com quem você está se envolvendo, ou como você está transparecendo a sua imagem. Então eu acho que as pessoas utilizam tudo isso muito como desculpas para fugir, né? E as pessoas hoje em dia elas estão mais sensíveis, estão mais fracas, elas estão usando mais desculpas para fugir dessas responsabilidades.
e aí fala, eu não quero mais me relacionar, eu não quero mais ter filhos, eu não quero fazer nada disso daí, porque eu acho que não tá valendo mais a pena. Então quer dizer que seus avós, seus bisavós, seus pais, todos eles se relacionaram, todos eles passaram a semente adiante para de repente morrer na sua geração assim, porque você acha que alguma mulher vai te trocar no futuro? Eu acho isso uma desculpa muito boba, muito fraca. Eu acho que não realmente, eu não compro essa narrativa nesse sentido, brother. Eu fico bravo. Muito bom, Fernando. Cara, a gente não pode esquecer também, não podemos ser levianos, que nós não podemos comparar a década ali de 90, né, até a chegada do Claro. milênio, né? Cara, foi um salto quântico aí na existência, né? Hoje a vida ela é muito mais esquisita do que foi antigamente, né? Antigamente era mais fácil de relacionar, não tinha esse cardápio que é a internet, não tinha essa acessibilidade que você tem hoje, né? Os casais eles tinham mais contato entre si. E, mano, o que que se tornou os relacionamentos hoje? Você namora uma garota que a garota e vice-versa, né? Tanto a garota como o garoto ficam no TikTok vendo dancinha, tá? Fica o cara lá, o cara tem a mulher, tem uma esposa em casa ali, a mulher quer a atenção do cara e o cara fica vendo dancinha de mulher gostosa. Cara, pra mim isso é traição, velho. Pra mim o É cara traição. tá traindo, porra, a mulher. O cara tá ali vendo a piriguete, né? Tá vendo o cramulhão ali rebolando o bundão, né? A capivara rebolando o bundão. O cara tá tendo desejo sexual na bunda. Tá orando, né? Tá vendo a mulher dançar e tá orando ali. É isso que tá acontecendo. Óbvio que não, porra. O cara tá tendo desejo sexual na mulher. Ao meu entender, é traição. Tá traindo a mulher e vice-versa. Tem mulher que fica na porcaria do TikTok, como exemplo, vendo o homem fazendo dança estúpida. TikTok é um aplicativo que eu não consigo falar com palavras o ódio mortal que eu tenho por esse aplicativo. Cara, homem. Às vezes você vê médico, às vezes você vê advogado, os caras se comportando como bicha, velho. Bicha, estúpido, sabe? Fico maluco com isso. Então aí fica as perigas lá, assistindo os homens fazendo dancinha estúpida. Se tem homem em casa, se tem um relacionamento em casa, tá traindo o cara, porra. É visível, tá atraindo. Enfim, não tem como a gente comparar a vida ali na década de 90, 80 e para trás com o que se existe hoje. Por quê? As relações elas estão líquidas porque elas estão destrutivas, porque existe um falso entendimento de que hoje tudo é acessível e que nós temos várias opções nesse cardápio sexual. E isso é uma mentira demoníaca, bicho. Isso é uma mentira. Não tem, Sim. mano. Pode Tanto falar. que, se a gente for prestar atenção, o pessoal fala, mas relações líquidas, todo mundo fala disso, mas o que quer dizer isso? Vamos fazer um exercício bem rápido. O quanto as coisas estão evoluindo em um nível muito rápido para trazer mais comodidade. Então você tem, antigamente você para assistir um filme você tinha que ir num cinema, tinha que ir na locadora, alocar uma fita e chegar em casa. Hoje em dia você tem Netflix. Você tinha que ouvir uma música, você tinha que ir lá comprar o CD, voltar, botar no seu DVD, no seu CDzinho lá, ouvir. Ok, hoje em dia você tem Spotify. Você queria comida, você tinha que ir lá comprar comida, você tinha que telefonar. Agora você faz tudo pelo celular. Então tá tudo sendo reduzido a esse imediatismo. E da mesma forma as relações. Então você tem os aplicativos onde você tem cardápio, é como se fosse um açougue de pessoas. E eu tô com um post preparado, vou soltar ele amanhã mesmo, que eu acho interessante falar que as pessoas acabam, por causa desse imediatismo, acaba afetando até mesmo a autoestima dos homens, das mulheres. Como eu falo mais com homens na página, então eu falo diretamente para eles, no sentido de que não baseiem a sua vida nesse imediatismo e não baseia também a sua autoestima em aplicativos dessa forma. Porque tudo lá é feito para ser julgado pela aparência e não tem como. A gente compra as coisas primeiramente com os olhos, não tem como a gente mentir isso. Eu vou comprar uma comida por quê? Porque eu achei ela bonita, talvez porque o cheiro dela está agradável. Eu vou comprar aquela roupa porque eu achei bonita. Então quando as pessoas acabam indo para o mundo online e vivendo muito lá, elas acabam comprando as coisas, filosofias e tudo mais, porque elas acham muito bonito, porque elas acabam achando que isso é muito prático, porque isso é muito fácil e acabam fugindo das responsabilidades, fugindo dos deveres, fugindo das suas obrigações e fugindo também, não sei, da vivência, né, real dos seres humanos. A gente está deixando de interagir com as pessoas para ficar interagindo apenas no mundo online. E um brother falou ali sobre a questão de pornografia da mesma forma.
Pornografia é um grande mal que está realmente entrando nas casas. Hoje em dia já tem a questão do soft porn, como eu falo, no sentido de que você vai assistir televisão, vai assistir filme, e tudo o que está acontecendo lá tem que ter de alguma forma uma cena sobre sexo, sobre as mulheres aparecendo cada vez mais nuas. Isso de certa forma não deixa de ser uma pornografia. E o TikTok também da mesma forma. É o shortinho muito curto, uma roupinha muito curta e as pessoas dançando ali parecendo macacos imbecis. Então é uma idiotização que está acontecendo com essa geração, pegando os mais jovens e pegando os mais velhos também. Então eu acho isso muito ruim. Infelizmente, a gente tem que encontrar meios de sobreviver e às vezes tem que ser através da rede social. Falei isso semana passada, provavelmente, sobre você saber utilizar as redes sociais, você utilizar isso com sabedoria. Eu acredito que você possa utilizar Instagram, até mesmo TikTok, dependendo, não para ser um consumidor, mas para você se tornar um criador, mas criar conteúdos de valor, de certa forma, que vá tentar, talvez, frear um pouco desse impulso do mundo, mas eu acho muito difícil, acho que talvez seja impossível, mas se a gente consegue, né, sair fazendo a diferença de uma por uma pessoa, talvez dentro daquele mundo que é aquela pessoa, você consiga fazer uma diferença significativa, não é não, brother? Fernando, ressaltando aqui uma coisa que eu queria falar, né, o seu conteúdo, né, o seu conteúdo masculinista, né, de Red Pills, principalmente para homens, né, óbvio que às vezes você fala, o seu conteúdo, ele se amolda ao homem, mas que de certa forma se adapta também à mulher, é o que eu sempre falo também, né, agora eu tô dando uma mudada no meu conteúdo, trazendo um conteúdo bem mais valoroso e que também abarque as mulheres. Eu acho que para o mundo melhor, para o mundo melhorar, a gente tem que trazer conhecimento, trazer conteúdo para ambos os sexos, né? Porque ambos os sexos precisam de reforma e muita reforma. Então a gente tem que trazer conteúdo para que aborde, de certa forma, ambos os sexos, né? Mas assim, eu acho o seu conteúdo assim, um dos melhores do ramo, né? Eu acho muito importante o conteúdo, a beleza do teu conteúdo, a estética do teu conteúdo, eu acho muito, muito bacana nesse sentido. E o que eu falo, cara, não só para você, Fernando, mas para todo mundo que está ouvindo e para quem vai ouvir essa live depois, não existe vida melhor do que você rejeitar a degeneração, rejeitar esse mundo moderno, você ser bom em ser homem, você ser boa em ser mulher. O que é ser bom em ser homem e ser boa em ser mulher? Numa visão tradicional, é o homem que se realiza dentro do seio familiar, né? O homem que acha uma mulher digna, uma mulher boa em ser mulher, ele entende que essa modernidade, redes sociais, TikTok, Kawaii, Instagram, tudo isso é um lixo radioativo e que ele vai se realizar plenamente dentro desse seio familiar. Se ele tem uma mulher digna, se essa mulher digna tem um homem digno, e eles resolvem com um propósito de se elevarem a Deus, mediante essa construção familiar, tanto esse homem quanto essa mulher dentro dessa relação, eles vão ter uma vida épica, uma vida memorável. Porque eles estão cumprindo o propósito da qual eles nasceram para existir, para vivenciar, para desfrutar. Por que a vida das pessoas hoje é uma bosta, na maioria das vezes? É depressiva, é uma ruína, é uma podridão. Porque as pessoas fazem tudo errado, né? Homem e mulher aí imerso em sacanagem, em pornografia, em masturbação, em todo tipo de degeneração, promiscuidade, balada, putaria, sertanejo, bebedeira. Mano, não tem como isso dar certo. Eu vivenciei tudo isso, eu não tô sendo hipócrita, eu vivenciei tudo isso. Só que é uma bosta de uma vida. Dia seguinte você acorda dessa bosta com uma ressaca do caralho. Parece que eu tomei um tiro de escopeta na cabeça. Um inferno, não consigo pensar, não consigo comer, não consigo falar. Só quero ficar deitado, dormindo o dia inteiro, vampirizado, né? Um bando de demônio que me vampirizou a noite toda. E essa é a realidade. Então, conforme você vai amadurecendo, né? Como você mesmo falou no princípio, Fernando, a experiência ela é muito importante também. A gente aprende com a dor alheia, mas a dor própria ela tem maior peso, né? A dor da experiência própria ela tem maior peso. Então, quando nós vamos amadurecendo nesse sentido, nós pelo estudo, pela fé, né? Pela religiosidade positiva, a gente começa a perceber que o mundo caminha em passos largos para a destruição. E a gente, como a gente vai ficando mais ligado, mais esperto, a gente, opa,
Eu não vou por essa via, não. Já vira ao contrário, já começa a seguir sozinho para uma outra via bem melhor. Muito mais ética, muito mais moral, pautada em princípios eternos, em princípios perenes, entende? Aí sim, você começa a perceber, você começa a se unificar, se unir com Deus, você vê que tudo na tua vida prospera, porque você se tornou sábio, você se tornou sábia. Você começa a querer arquitetar uma vida pautada naquilo que foi feito para ser, naquilo que a existência nos trouxe e disse: faz isso que é bom, faz isso porque muitas pessoas que viveram antes de você fizeram e foram bem-sucedidas. Por que a gente vai fazer diferente? Por que a gente vai fazer nesse mundo moderno uma coisa que nunca existiu e deixar de lado uma coisa que sempre funcionou nos milhares e milhares de anos que já passaram? É isso que a galera tem que refletir, Fernando. Exatamente. Não, do jeito que você falou, Vicky, realmente não tem como se quer acrescentar algo aqui, porque infelizmente, né, o que a grande mídia, né, essa mídia mainstream, as pessoas, eu não sei, várias pessoas estão atribuindo essas razões para as mais possíveis variáveis. E eu não consigo dizer uma real causa, mas eu sei que, enfim, é o final dos tempos e as coisas estão tendendo a chegar em um nível ruim e talvez piorem ainda mais. O que está acontecendo, ou quem está impulsionando isso, não importa. O que importa é que realmente a gente tente manter, né, de certa forma, esse, como é que eu posso dizer, conservadorismo do que aquilo que realmente foi feito lá atrás, o que construiu a base e aquilo que realmente não é agrega, você trazer isso junto com você, mas você de alguma forma você tem que se adaptar, porque o mundo é diferente, o mundo é outro, não tem como você, por exemplo, trazendo isso para uma forma mais prática, você sair abordando as meninas, talvez os caras que estão ouvindo aqui, e você fazer, sei lá, um questionário e pedir um currículo dela e falar: você é virgem? Qual que é o seu sangue? Porque antigamente o casamento era assim, as pessoas que casavam virgem, tinha essa questão de você manter a castidade até aquele certo ponto. Hoje em dia não tem como, hoje em dia você tem que se adaptar, mas que até nisso você saiba fazer realmente, levando essa tradição, levando esse conservadorismo no sentido de que, ok, talvez até aqui eu tenha feito muita besteira, mas agora que eu sei do que realmente é certo, no sentido, por exemplo, de não participar de pornografia, de você talvez seguir um caminho de castidade que é muito relacionado à retenção seminal e fazer outras coisas do tipo, de uma forma que você esteja se adaptando com os tempos modernos. Então pode ser que eu já fiz muita merda no passado, mas a partir de agora eu posso fazer uma vida diferente, eu posso viver de uma maneira diferente. Então tem caras que me seguem que, por exemplo, os caras têm 45, 42, 37 e falam: cara, mas agora não adianta, não tem como, minha mentalidade é de beta, eu não posso mais mudar, eu moro com a minha ex, ela é narcisista, não sei o que, não tem mais o que fazer. Cara, eu sempre dou exemplo, por exemplo, no sentido econômico, não é que você tem que sonhar com coisas fora do alcance totalmente, mas o criador do KFC, ele só conseguiu criar a marca KFC quando ele tinha, acho que, cerca de 54 anos, alguma coisa do tipo. Aí você pega e fala que com 35 anos você não tem mais mudança na sua vida, você está jogando muitos anos no lixo por mero medo, por medo de se arriscar, por medo de correr atrás, ou medo de mudança. As pessoas, elas têm medo da mudança, eles acham que talvez o conforto, é óbvio, né? Mas aquela própria sensação de depressão, de tristeza, de que você está num ponto ruim, às vezes acaba se tornando algo meio reconfortante, porque é a única coisa que você tem para se agarrar. E a mudança é uma coisa difícil. Então, pessoal, independente da idade, sempre há possibilidade de mudar, mesmo que a princípio seja apenas uma mudança de mentalidade. Depois que você muda a cabeça, tudo passa a mudar ao seu redor. Só é realmente preciso você colocar um pouco de carvão nisso daí e botar o fogo para queimar, cara. Não é simples, mas é preciso realmente ter um certo esforço. Eu falo muito disso. Tudo na vida requer esforço pra caramba, cara. Não adianta. Não tem como você ter uma vida fácil. Você tem que suar a camisa, tem que realmente chegar no final do dia cansado. O esforço é necessário. Tá dando a hora já, Fernando? Ou dá pra falar ainda? Deixa eu ver, a gente tá batendo aqui 1h09. Se quiser mandar realmente as suas considerações aqui, completar, já mandar a sua finalização e eu já acrescento depois também. O
pessoal não ficar muito, acho que muito corrido. Não, sim. Só queria pontuar o que você falou é muito importante, né? Nós temos que Manda. trazer para o atual momento em que nos encontramos, nós temos que pegar os princípios que são eternos, os princípios do conservadorismo, né? Da fé, aquilo que sempre funcionou e, claro, trazer numa roupagem moderna. É o que eu falo para muita igreja, cara. Tem muita igreja assim que, tipo, mano, os caras, eles estão, assim, numa outra dimensão, não funciona mais, não funciona, não é aplicável mais. Não no sentido de que a palavra de Deus tem que mudar, é claro que não. Mas ela tem que Não. ser ministrada com uma roupagem moderna. Não estou alterando nenhum sentido bíblico aqui, não me entendam mal. Mas a abordagem, principalmente com o jovem, tem que ser algo mais dinâmico, tem que ser algo mais moderno, vamos dizer assim, né? Não que esses jovens eles vão diluir a palavra de Deus, não é isso. Mas assim, eu vejo que muitas igrejas mais antigas, mano, elas se desconectaram do mundo, entende? E elas se tornaram ineficientes, ao meu entender, né? Porque, mano, não é só a questão da fé, não é só a questão da igreja em si, cara. Como é que você vai falar de uma fé? Como é que você vai falar daquilo que você pensa para um mendigo que está passando fome? Se antes você não levar comida para ele, se antes você não dar um agasalho para ele, se antes você não tratar dele, pô! Como é que você vai falar desse jeito, por exemplo, né, da tua fé, sendo que você não soube chegar, não soube entrar, não teve tato para isso? Enfim, o que eu quero dizer é isso, é que na nossa vida nós temos que sim ter os bons princípios, nós temos que ter sim as virtudes, mas entender que nós estamos num mundo diferente do que foi há 100 anos, há 200, há 300 anos atrás. E isso é muito importante para tudo na vida. Devemos sim ser homens e mulheres de valor, rejeitar esse mundo moderno, mas não se alienar dele, né? A internet é uma excelente ferramenta, existem muitas coisas absurdas que a tecnologia proporcionou, maravilhosas para o desenvolvimento humano, né? É só ter a sabedoria de utilizar as coisas da forma correta e viver a vida de uma forma sábia e correta. Viver a vida e viver as nossas filosofias, ao invés de ficar falando elas. Eu não sei se é Epicuro, é Aristóteles, alguém fala essa merda aí há 2000 anos atrás, e isso serve até hoje. Por exemplo, só parafraseando essa questão dos MGTOWs que eu falei mais cedo, cara, vamos parar de preocupar às vezes de ficar querendo estampar demais. Eu vou comprar uma camisetinha de pílula vermelha, comprar uma camisetinha de MGTOW, vou comprar uma camisetinha de Jesus Cristo e só para me mostrar que eu sou isso. Não. Da mesma forma, você não vai chegar no mendigo e vai falar de Jesus para ele enquanto a barriga do cara tá roncando. A gente vive as nossas filosofias. Então, acho que esse ponto é extremamente válido. A gente tem que trazer aquilo que é válido, que foi a estrutura que moldou a sociedade até agora, com uma roupagem moderna, e viver isso, ao invés de ficar falando disso o tempo inteiro. E vamos buscar realmente se esforçar e fazer a diferença dentro da nossa vida, ou na vida de um amigo, alguma coisa do tipo. Só um detalhe muito rápido, alguém me perguntou, eu não lembro quem, se vale a pena você dar a Red Pill, só dando esse aqui exemplo aqui para um amigo. Cara, é claro que vale a pena. Se você consegue fazer a diferença na vida de uma outra pessoa, você está seguindo um propósito muito válido. Se não valesse a pena você falar para outras pessoas sobre isso, sobre aquilo, porque caramba, existiria canais no YouTube, livros e coisas do tipo. As pessoas fazem isso justamente na intenção de fazer a diferença em outras vidas. Então, mesmo que você crie a porcaria de uma página no Instagram, cara, com 20 pessoas, não importa, cara, dane-se. Se essas 20 pessoas, 5, 2, ouvirem o que você tem a dizer e seja algo válido, que faça a diferença na vida delas, perfeito, brother. Então, acho que fica essa recomendação aqui de viver a filosofia, você viver aquilo da maneira correta, sem ficar espalhando picuinha, sem ficar espalhando ódio, sem ficar querendo inventar coisa torta, e apenas realmente dar um exemplo bom, produtivo. E enfim, o resto aí as coisas vão acontecendo devagarzinho. É isso, Fernando. Eu acho que a mensagem foi dada, né? Eu gostei muito da live. Eu acho que, cara, muitos pontos aqui cruciais, né? Para poder clarear, né, a mente da galera. Às vezes tem muitas dúvidas, é um assunto realmente infinito, né? Se tiver tempo, Fernando, quiser responder algumas perguntas, eu tô tranquilo. Se der para responder, né? A galera quiser fazer algumas perguntas.
Claro, com certeza. A gente está com 1h14 aqui, ó. Pessoal, ó, agiliza aí, manda algumas perguntas pra gente aí. Vamos ver se a gente consegue responder daqui para 1h25, 1h30. E vamos ver. Deixa eu ver, acho que Respostas tinha algumas rapidinhas, aqui. respostas rapidinhas, né? Bem rapidinhas para responder bastante. Vamos lá. Tinha algumas aqui do Henrique sem H no início. Muito específico isso, hein? Ele perguntou, mas que isso foi no início da conversa, se você leu todos esses livros aí atrás. Cara, Vixe, não, nem sonhando, cara. Nem sonhando. Porque assim, aqui, né, como a minha biblioteca ela é uma biblioteca bastante tradicional, não são livros que você lê da forma corriqueira e cotidiana que as pessoas costumam ler. São livros assim, cara, isso aqui é um livro só. Por exemplo, aqui, esse livro, isso aqui verde aqui, ó, verde, isso aqui é um livro só. Isso eu não aqui tô é, conseguindo ler. isso aqui é a Suma Teológica de São Ah, Tomás de Aquino. O que eu já acontece? deduzi logo do início. Isso aqui é um livro só. E eu falo pra vocês, você lê uma página desse livro aqui, às vezes você fica 1 hora numa página só, porque é de uma profundidade, é de uma amplitude espiritual, assim, tipo, inexplicável e imensurável, né? Então, assim, eu vou morrer e não vou ler todos esses livros que estão aqui. E olha que não são muitos livros, entende? Mas, assim, são leituras extremamente densas e é uma leitura totalmente diferente da forma que as pessoas estão acostumadas a ler. É outra realidade, é outra dimensão Eu acredito. real. Eu ainda tenho planos de comprar o box com todos os livros, no caso, né? Porque eles são divididos, né? Mas eu tinha feito uma leitura rápida por um PDF, 4.000 e poucas páginas. Foi algo extremamente complicado. Eu acho que isso foi alguns anos atrás. Não tinha capacidade nenhuma. E talvez até agora eu não tenha capacidade para ler. Mas eu ainda pretendo realmente É adquirir um isso daí. ponto, é um ponto. Eu Fato. tenho, eu tenho algumas obras aqui. A Suma, assim, numa escala de 0 a 10 de dificuldade, ela é 8, né? Porque o que acontece? Tem Nossa. obras aqui que estão num nível de dificuldade tão grande que, assim, a gente chama que a gente tem que ler primeiro obras propedêuticas. O que é propedêutica? Sim. Obras introdutórias. Você tem que ler livros para você poder ler esse livro, entende? É o livro do livro. Porque você só consegue ler a obra mater, a obra principal, se você ler o livro introdutório que vai dar base, vai dar fundamento, vai plantar ali a semente para você conseguir ler a obra fim, né, a obra finalidade. Então, meu amigo, Isso é, o que eu tenho aqui de obras na biblioteca minha aqui do meu quarto eu teria que ter umas 10 vidas aí para ler tudo isso daqui. é impressionante como eu teorizo sobre isso, né? Parece que como atualmente, né, nós estamos muito inferiores em relação a raciocínio, inteligência, do que pessoas de outras eras. Meu Que Deus. provavelmente, quando o São Tomás escreveu isso daqui, alguém conseguia ler isso daqui de primeira e falava, não, realmente, concordo com o que ele disse aqui, e lia isso daqui tranquilamente. Não sei, o que está acontecendo? É alimentação? É Não, se química na você, se, se água? você, se você for analisar, né, o processo histórico, principalmente dentro da teologia, se você for estudar teologia, você percebe que conforme os tempos vêm se avançando, né, quanto mais distantes da fonte, vamos dizer assim, quem é a fonte? O Criador. Quanto mais o homem ele se distancia do Criador, mais doente ele se torna, mais limitado, mais fraco, mais morto espiritualmente, mais necessitado de fármacos ele se torna. Mas não, hoje você vê uma farmácia, a farmácia hoje faz promoção de remédio, porra, Black Friday de remédio, que porra é essa, meu irmão? Isso demonstra uma degradação do espírito humano assim incomensurável, né? Isso só mostra que nós, foi aquilo que eu falei, estamos caminhando em passos largos para o desfiladeiro, para a morte. Então é fácil de entender. E não precisa ir muito longe, cara. 20 anos, 30 anos, 10 anos, 15 anos. O intelecto do homem há 15 anos atrás. Cara, pega aí uma fala aí do presidente dos anos 30, por exemplo. Você vai ver que é uma fala que muitas palavras ali você não vai compreender, pô. Porque não, Fato. não vai, entendeu? Então a realidade é essa. O ser humano, o espírito humano vem se destruindo década atrás de década, entende? Infelizmente, não é? Dizem que o conhecimento, a literatura, o idioma, a língua, isso tudo evolui de uma maneira muito orgânica,
mas eu acho que isso são palavras desses safados aí atualmente que dizem que o que nós estamos tendo atualmente como abreviações de VC e tudo mais que tem levado as pessoas à preguiça até de se comunicar, não tem nada de orgânico, não tem nada de evolutivo, é apenas um retrocesso, infelizmente é algo que foge da nossa capacidade de estar no controle, realmente. A gente não tem controle basicamente nada, né? O próprio estoicismo já fala sobre isso. O único controle que a gente tem é no nosso corpo. E o dia que vai bater o nosso ticket para acabar a nossa entrada na vida, a gente nem sabe quando é e nem sobre isso a gente tem controle. Então, é mais uma questão de como a gente percebe as coisas. Enfim, não tem como a gente se preocupar demais com isso. É apenas realmente uma questão de percepção e fazer o que é possível dentro do nosso alcance. O brother falou ali que para um leitor de alto calibre consegue ler de 80 a 100 livros por ano. Cara, então você me mostra um cara que provavelmente não trabalha, cara. Porque mesmo eu fazendo home office, o Vicky também provavelmente ali, cara, para mim, eu tenho dificuldade em às vezes ler o quê? Tipo 30 páginas no dia. Eu sei que é minha desorganização de tempo, eu tenho que melhorar isso, mas 100 livros no ano, meu brother, 100 livros no ano, cara, então você tá lendo... Posso responder? Manda pra ele, cara. Olha, eu já fui assim, tá? Não tô falando que isso não é ruim, isso é péssimo. Cara, a vida ela não é uma corrida, né? Isso aí Não não é é. uma leitura, isso aí é um vômito no papel. Você tá vomitando no papel, você não tá lendo. Cara, eu falo pra você, sinceramente. Às vezes eu pego. É óbvio, não é qualquer obra que você vai fazer isso. Mas, cara, tem dias que eu, sinceramente, eu leio uma folha de um livro. Uma folha. Só que assim, o que o escritor, naquela época, o que ele quis dizer com essa folha lida? Eu entro numa meditação em torno dessa uma folha lida e de tão profundo que aquele cara quis me transmitir, num pensamento tão assim, sabe, extrasensorial, um negócio tão absurdo, que isso me rende uma meditação, uma reflexão sobre aquilo que ele disse, sim, por horas. E eu falo pra você, por essa reflexão, eu sou muito mais sensível, eu acabo atingindo um conhecimento, uma clarividência, uma clareza de entendimento infinitamente maior de mim mesmo e da vida que me cerca do que um cara que leu 100 livros. Porque ele não leu. Ele folheou 100 livros. Porque, hoje nós vivemos a época da informação, o cérebro ele consegue processar. Balela. Você pode sim ler 100 livros, você vai ler, você vai folhear ali 100 livros. Mas, cara, você massificar, você cauterizar isso na sua alma é um abismo intransponível entre uma coisa e outra. Dificilmente, cara. A menos que você esteja lendo um livro infantil contando uma historinha do Toy Story, cara, aí até isso vai ser difícil. Ler livros que vão edificar o seu conhecimento e conseguir, realmente, como você falou, cauterizar, você gravar na pedra do cérebro, tem que fazer anotações, tem que meditar. E eu não sei quem me falou isso, falou que você fazer anotações. Lembrei, acho que foi o brother da página Velha Vanguarda. Você fazer anotações na memória do celular, vai ficar na memória do celular. Você fazer anotações no papel, vai para a sua cabeça. Então, você fazer leituras e tomar notas, acho que é a melhor maneira de você guardar isso na cabeça. E não tem como, cara. Às vezes eu faço isso com palestras, tipo, a palestra tem 30 minutos, eu gasto, às vezes, sei lá, 4 horas dividido em dias para conseguir completar isso, porque você pausa, anota, e demora. Então, para você construir um intelecto, livros, etc., leva tempo, leva esforço. E para quem me falou esses dias para trás aqui na página mesmo, que não tem o hábito de ler, cara, pelo amor de Deus, brother, a gente precisa realmente trazer o hábito da leitura, voltar a ser algo diário, voltar a ser algo realmente que faça parte da vida cotidiana das pessoas, porque através da leitura, não é que você vai escapar da realidade. As pessoas usam esse termo de escapar da realidade. Não tem como você escapar da realidade, mas você vai encontrar formas melhores de você entender essa realidade e você melhorar a sua realidade através da leitura, através de outras perspectivas. Então acho que a minha dica fica para o pessoal isso aqui é se esforçar em criar o hábito da leitura. Ô Fernando, só um exemplo para desenhar essa minha fala.
Vou pegar aqui uma fala, sei lá, de Buda, por exemplo, né? O budismo ele prega muito isso, que o segredo da... não é nem uma folha de um livro, um verso. Eu ainda restringi, não é uma folha, é um verso. Que o segredo da felicidade, da plenitude, do nirvana na vida é você cada dia mais ter menos desejos, desejar menos. Quanto menos você desejar, mais feliz e em paz você é. Esse é o verso. Se a pessoa pegar esse verso e ela realmente se colocar num estado de silêncio, meditação e reflexão, essa pessoa, depois de 1 hora nesse estado, refletindo nesse verso, ela vai chegar a conclusões de atitudes e atos que ela pode aplicar no cotidiano dela para ela fazer com que os desejos dela se reduzem. E ela vai ser muito mais sábia, muito mais próspera, muito mais realizada do que qualquer um desses filósofos brasileiros que lê 80, 90 livros e não sabem o que fazer com toda essa merda que eles acumularam. É isso que eu estou precisando que essas pessoas entendam. Não é quantidade, é qualidade. Eu passei um verso de uma folha para vocês, que se vocês meditarem, se vocês refletirem nessa questão, vocês vão criar vários questionamentos e ação para que aquela verdade se aplique na tua vida de forma prática. E se isso se aplica de forma prática na tua vida, você se tornou mais sábio, porque você trouxe a teoria à realidade, você se tornou mais próspero, feliz e em paz. Porque essa verdade que eu trouxe, esse verso, é uma máxima. E quanto menos desejo, mais felicidade, paz e transcendência. Mas preciso refletir, meditar e assimilar. Muito bem dito, Viking. Eu acho que é uma máxima excelente para o pessoal levar isso daí para a noite deles e para o travesseiro. Então eu vou deixar você finalizar com essa frase, mas antes apenas essa pergunta, esse comentário aqui, na verdade, deixa eu só botar ele aqui na tela. Boa noite, Fê, boa noite, Flock. Como está o clima em Kattegat? Friozinho, cara, friozinho. Friozinho, mas o friozinho ele é muito bom para boas reflexões. Não há nada como um bom friozinho. Faltou um chocolate quente ou alguma coisa, mas excelente para o que nós estamos fazendo aqui, refletindo. Exatamente. Eu vou refletir com uma pizza agora, vou ter que dispensar o chocolate quente, mas a gente faz como pode, não é? Mas é isso aí, meu amigo Viking, Guilherme, novamente, muito obrigado por essa noite, por essa live. Eu acredito que 1 hora de conversa, quando a gente tem realmente essa intenção de aprender com a pessoa, de absorver, é muito válida. Acho que eu consegui absorver muita coisa aqui, e talvez o pessoal tenha absorvido ali também. Para todo mundo que participou até aqui, esteve ativo, muito obrigado pela sua participação, amigos. Viking, quiser agradecer aí, deixar mais um rodapé. Excelente. Fernando, satisfação novamente. Prazer estar aqui com uma live incrível. Obrigado, galera, por todo mundo que esteve aqui, por todo mundo que se fez presente e aguentou a gente até aqui, né? Foi muito edificante. Nunca é uma via unilateral, sempre há a bilateralidade, né? A gente sempre aprende um com o outro. Eu jamais vou me tornar um mestre, eu jamais serei uma pessoa autossuficiente, né? A gente aprende com as menores das criaturas. Então é isso. Muito obrigado, que vocês tenham uma boa noite e apliquem, né, o conhecimento, levem para si esse conhecimento, que com certeza a vida de vocês se tornará diferenciada caso a sabedoria esteja ao lado de todos vocês. É isso, meu irmão. Uma boa noite a todos. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram o mestre, mas que ainda não é mestre dizendo ele. Então estamos todos realmente nessa jornada contínua de aprimoramento. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. A live vai ficar salva, sim. Fica no IGTV para quem não conseguiu assistir até o final. Então, lembrando também de quem me segue, verifica também o conteúdo do Viking, dá essa chance. Você vai precisar só de 1 minuto para ler, entrar, dá uma olhada e depois mais 10 minutos para ler alguns posts lá. É uma coisa rápida, todo mundo tem tempo para fazer isso daí. E quem for de lá, se sentir à vontade, dá uma olhada na minha página também. E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar a gente lá nas DMs.
Beleza, pessoal? Então, novamente, um obrigado a todo mundo, um abraço e, pessoal, muito boa noite. É isso aí. Valeu, Vicky.